revisão de espanhol. Nós começamos a ver, né? Eu cheguei a mencionar para vocês referente à questão dos gêneros literários, que eles são bem parecidos com a língua portuguesa. Realmente é. Por que que acontece? O que que acontece? A língua portuguesa, como a língua espanhola, elas têm a mesma origem. Nós, como eu sempre venho falando com vocês, a nossa língua mãe é o latim. Então é comum que as regras, que muitos dos assuntos, né, muitos dos conteúdos, eles se parecem. Então, assim, quais são os gêneros literários que nós temos? Nós temos o narrativo, o lírico e o dramático. Esses são os gêneros literários que nós vamos ver, né, aqui na língua espanhola, que a gente viu, né, que a gente respondeu uma atividade sobre ele. Então, qual é a característica do gênero narrativo? O narrativo, porque tem dois R, a pronúncia, o R é mais puxado mesmo. Ele relata os sucessos por meio de uma voz de um narrador. Então, alguém vai narrar, alguém vai contar os fatos. Quais são esses tipos de gênero? Em quais textos, né, nós encontramos isso? Nós encontramos isso numa crônica, no cuento, numa novela, no mito, na legenda também pode ser pronúncia, ou na fábula. Então, esses textos aqui, eles são narrativos. O lírico é a expressão dos nossos sentimentos, né? Expressa os sentimentos da pessoa. Então, nessas expressões nós vamos ter a poesia. Então, os textos poéticos, né? Ele é um lírico, né? Tanto que a gente não fala, a gente menciona o autor, a gente fala assim, o eu lírico, a gente nunca fala sobre o autor, a gente fala sobre o eu lírico. Então, que é a pessoa, né, que está ali envolvida na poesia. Nós temos o dramático nós temos o drama, logicamente, né? Nós temos a comédia e nós temos a tragédia. Então, o que é o gênero dramático? Ele vai mostrar a visão do mundo do autor, né? Então, ele vai estar falando lá por meio das ações, por meio de ações, ele vai mostrar a visão do autor sobre aquele coisa, né? Sobre aquele conteúdo, né? Pelas falas também dos personagens, nós vamos estar vendo, né, a questão dramática. Então, temos a tragédia, a comédia e o drama. Dentro desse que a gente viu aqui, né, nós temos dentro dos gêneros literários, nós temos os tipos de textos. Nós temos a crônica, que são textos geralmente que falam da realidade, né, que narra fatos, apesar também de ter ficção. Nós temos o conto, que é um texto ficcional pequeno, rápido, que ao contrário da novela, ele é um texto mais longo, né? Então, enquanto o conto é um texto, uma narrativa mais curta, a novela ela é mais completa, ela é mais longa, ela desenrola o enredo mais demorado. Nós temos a questão da fábula. Na fábula é onde você conta uma história em que animais falam, que eles têm ações humanas. E no final sempre vai ter uma moral, né? Para dar uma lição sobre algo. Também temos a questão da lenda, que é uma narrativa popular, oralmente. Vamos dar um exemplo de que seria a lenda. Nós temos a lenda do Boto Rosa. Então isso é uma lenda. Aqui também vamos ter a questão do mito, que também é uma história de tradição oral, né? Que ela vai narrar ações de personagens sobrenaturais, extraordinários, né? Para dar validade a crenças religiosas de uma comunidade, certo? Então, esses aí são alguns pontos sobre os gêneros literários, né? Nós também vamos ter, nessa questão, quando a gente fala de gêneros, a gente vai também ter como identificar algumas histórias, né? Se vocês derem uma olhadinha no livro de vocês, na página 58, ali vão ter alguns contos, né? Então, vai ter algumas descrições de alguns contos, né? Nós temos a Caperucita Roja, que é a Chapeuzinho Vermelho. Nós temos La Sirenita, né? La Sirenita, ela vai ser uma princesa, né? Ela é uma princesa. Temos La Bela Durmiente, né? A nossa Bela Adormecida. Temos a La Blanca Nieves,
que é essa história da Branca de Neves. Ali ela vai falar sobre uma bruxa que para morrer, essa bruxa ela tinha que ser atingida por um sapato de fogo. Fica um pouquinho diferente da nossa história, né? Que por mais que tenha o mesmo nome, mas a maneira que é contado o conto lá é diferente do nosso. Sendo que esse aí é um conto ficcional, né? Esses contos aí são ficcionais e não contos que tem a ver com a realidade. Então a gente pode, como eu mencionei anteriormente, o conto ele pode tanto, né? A maioria das vezes ele vai falar sobre fatos, né? Sobre coisas que realmente aconteceram, mas ele também tem a parte ficcional dele. Então isso aí tá no livro, né? Dá uma estudadinha nessa parte, porque ele vai cair na nossa avaliação também, que é tanto a página 50, né? 50 não, a página 50 vai cair também. Dá uma olhadinha na página 48 sobre os personagens, né? E os elementos dos contos de fadas. Dá uma olhadinha na página 50 sobre a página 50 sobre os gêneros literários, quais são as características dele. Também eu quero que vocês deem uma olhadinha na página 58, ali na segunda questão, que eu vim falando sobre os tipos, né, de contos de fadas, certo? Nós também temos os heterotônicos na página 59. Dê uma estudada sobre o que muda em algumas palavras. Vocês têm essa vamos dizer assim, essas palavras aí para vocês estudarem. Como eu falei, eu não vou cobrar palavras que eu não expliquei a pronúncia. Então vocês dão uma olhadinha tanto da página 59, como dá uma estudada também nas palavras que estão no caderno. E agora falando sobre a parte gramatical, né? A gente falou um pouco sobre a questão escrita e tal. Vamos para a parte gramatical. Nós aprendemos sobre o pluscuamperfecto da língua espanhola. Nós vimos ali que para formar este pluscuamperfecto, nós temos que ter um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar vai ser sempre o verbo haber, né? Então, o verbo haber, ele vai estar conjugado no pretérito imperfecto, que vai ficar, né? Eu habia, tu habias, ele ou ela habia, nós sabíamos, vós outros habiais, e eles ou elas habiam. Observem, na página 52 do livro de vocês, o verbo haber, ele é conjugado e ele é acentuado. Todos eles são acentuados, então isso indica que ele está no pretérito imperfecto. Então, observem isso para essa dicasinha aí, para vocês identificarem, né? Quando ele tá no pretérito imperfecto, fazendo um par com pluscuamperfecto, certo? Então, como é que ele é formado mesmo? Ele é formado com o verbo haber, conjugado no pretérito imperfecto, lembrando que todo verbo haber, ele vai ter acentuação, mas o verbo principal no particípio. Então, se eu tivesse ali, ó, a palavra comprar. Então, eu queria falar alguma coisa, colocar no plusperfecto é a palavra comprar. Então, eu tenho que colocar lá, ó, yo, né? Eu tô falando sobre yo. Então, yo había comprado. Eu vou estar colocando o verbo, o segundo verbo no particípio. Lembrando que a formação do particípio é a do para o verbo no AR e IDO para o ER e o IR. Sabemos que todo verbo tem o seu verbo irregular. Nós também temos o pluscuamperfecto, alguns verbos irregulares. Nós temos o hecho, o puesto, o roto, visto, dicho, escrito, muerto, bueto e cubierto. Esses verbos irregulares vocês vão estar encontrando na página 52 do livro de vocês. Então vamos lá. Agora também vamos ver a questão dos tempos verbais, né, do pretérito e como eles são usados. Nós temos o pretérito perfecto, que ele é utilizado para narrar acontecimentos do passado, né, sem indicar o início ou final, né? Então, ou também narrar ações que, vamos dizer assim, repetidas, que são habitualmente repetidas no passado. Nós temos o pretérito indefinido, que eles vão narrar acontecimentos passados, ocorridos em um momento descrito, em outro tempo verbal, também passado.
Nós temos o pretérito perfecto, que ele narra acontecimentos passados ocorridos em momentos que não estão específicos, né? Então ele não está ali específico. E também temos o nosso pretérito plusquamperfecto, que ele nada mais é o passado do passado. É um acontecimento que aconteceu antes de um outro momento passado. Então, essa toda a descrição vai estar na página 54 do livro de vocês. Não deixam de estudar, certo? Qualquer dúvida, já sabe, chamando no PV. Até a próxima.